Oi? Alô? Alô, quem fala? Aqui é a Mayara. Oi, amiga, tudo bem? Ai, amiga, tô péssima, você não vai acreditar no que aconteceu. Thousand may fall, but we will remain. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Eu não sei se você entendeu aí pela minha maravilhosa interpretação, mas hoje nós vamos falar sobre aquele tipo de pessoas que não conseguem guardar o problema para si. Elas têm que contar o problema para todo mundo. E como você viu no título, eu quero trazer uma coisa muito importante, que é: com quem eu devo falar sobre o meu problema? Se a gente não pode falar com qualquer pessoa, então com quem você deve falar? Para falar sobre isso, eu escolhi o texto de 2 Reis, no capítulo 4. A gente vai ver uma mulher sunamita que tinha muitas posses, muito dinheiro, e o capítulo começa com ela construindo um quarto para o profeta Eliseu. Então, ela reparou que ele sempre passava por lá com seu servo e disse para o seu marido: olha, vamos construir um quarto para ele aqui na nossa casa. E aí, o Eliseu fica tão agradecido que ele procura fazer alguma coisa por ela. Mas ela já era uma mulher rica, idosa, vivia no meio de pessoas que conheciam ela, então ela era abastada, ela não tinha necessidade de coisas físicas ou de influência social, ela não precisava de nada disso. Então, o servo de Eliseu percebe que eles não têm um filho, e aí Eliseu fala: você vai ter um filho. Ela fica tão chocada com a profecia que ela fala: não me engana desse jeito, eu vou ter um filho. Ele fala: vai ter um filho. E aí a história continua dizendo que ela realmente teve o filho, só que quando o menino já tinha crescido um pouco, ele simplesmente sente uma dor de cabeça e morre. A palavra de Deus vai dizer que quando ele sente a dor de cabeça, ele estava com o pai. Então o pai manda um servo levar ele para casa e ele morre em casa com a mãe. Agora, a atitude dessa mulher é inacreditável e é nela que a gente vai se espelhar para falar sobre esse tema de com quem eu devo conversar sobre os meus problemas, sobre não deixar a situação, o seu problema, te definir. O primeiro ponto que a gente tem que entender nessa história para trazer para nossa vida é que quando o filho dela morre, ela assume as rédeas da situação e não deixa aquela situação dominar ela. Ela toma literalmente uma postura de força. Muitas vezes o que acontece com a gente é que quando a gente passa por algum problema, a gente deixa esse problema dominar a nossa vida, dominar a nossa mente, o nosso humor, e a gente simplesmente não consegue não ser refém daquela situação. Aquela mulher poderia ter feito um escândalo, ela poderia ter deixado a tristeza dominar o coração dela e paralisar ela. Ao contrário disso, o que aconteceu foi que ela se levantou e foi tomar uma atitude. Sinceramente, ela foi bastante fria naquele momento, porque tem problemas, os problemas graves exigem um pouco de frieza de nós, porque se nós formos sentimentais demais, o problema domina a gente e não a gente domina o problema, e aí fica sem resolução. A segunda coisa que me chama a atenção na história dessa mulher é que ela não conta da morte do filho nem para o próprio pai da criança. O versículo 22 vai dizer o seguinte: chamou o marido e disse-lhe: manda-me um dos servos com uma jumenta, vou depressa à casa do homem de Deus e volto. E perguntou-lhe ele: por que vais ter com ele hoje? Não é neomênia nem sábado? Mas ela respondeu: fica em paz. Essa mulher chega para o pai do menino e fala: me arruma uma jumenta, eu preciso ir lá no profeta, lá no homem de Deus. Ele fica meio sem entender: não é uma data festiva, por que você vai lá? Não, tá tudo bem, fica em paz. Gente, por que ela fez isso? Faz sentido? Naquele momento, ela poderia procurar algum conforto no marido e dividir a história com ele, ou pedir uma ajuda, um socorro, sei lá. Mas ela decide não contar para o marido que o filho morreu. Refletindo sobre isso, eu entendi que, na verdade, aquela mulher estava tendo uma atitude de sabedoria. Ela tentou resolver a situação sem causar mais estragos. Lembra que o pai do menino tinha mandado ele com uma dor de cabeça para casa? Logo depois a mãe volta com a notícia de que a criança está morta. Ele poderia perder o dia de trabalho, ele poderia demitir o servo pensando que o servo fez alguma coisa contra a criança ou que deixou acontecer alguma coisa. Poderia acontecer N situações. Ele poderia culpar o profeta,
poderia acontecer muita coisa, menos a resolução do problema. Ela entendeu que contar para o pai da criança naquele momento que o menino estava morto não ia ajudar a resolver a situação. Pelo contrário, ia causar mais problemas. Então ela toma uma atitude sensata e não fala com ele. Trazendo para a nossa vida, muitas vezes a gente não precisa falar com algumas pessoas sobre os problemas. A gente identificar que conversar com aquela pessoa sobre o problema vai causar mais problema, não precisa falar com aquela pessoa sobre aquilo. E se você for parar para pensar, o fato dela não contar para o marido ajudou ela a resolver o problema mais rápido. Porque pensa, até ela explicar para o marido como que a criança morreu, ele chorar e se lamentar junto com ela ali em casa, depois pegar um jumento para ir na casa do profeta ou onde o profeta estava, iria demorar muito mais tempo. Então, ela simplesmente falou, fica em paz. Como quem diz assim, tá tudo certo, eu sei o que eu tô fazendo. Só que de uma forma bem respeitosa. A terceira coisa que me chamou a atenção é que ela identificou quem ia ajudar a resolver o problema e não contou para ninguém além dessa pessoa. O versículo 26 vai dizer o seguinte: o profeta Eliseu viu ela vindo, e pediu pro seu servo dizer o seguinte para ela: pergunte-a, estás bem? Teu marido vai bem? Seu filho está bem? E quando o servo perguntou, ela respondeu: vai tudo bem. Por que ela não fala com o servo do profeta a respeito do problema? Porque ela sabe que quem resolveria o problema era o profeta. Então ela falar com o servo não iria adiantar. Então ela só falou quando chegou com o profeta Eliseu. Isso ensina pra gente mais uma coisa, a ter foco e ser capaz de discernir quem vai nos ajudar na resolução do problema. Deus pode nos conduzir a essas pessoas. Essa mulher não deixou o problema dela definir ela. A gente sabe também que muitas vezes o que acontece é que quando a gente compartilha com uma pessoa uma coisa muito pessoal, existem dois caminhos. Ela pode te ajudar ou ela pode ficar perdida igual a você. Quem nunca ouviu, depois de contar um problema grave para uma pessoa, aquela coisa? Tenso, né? Você contou o problema para uma pessoa que não estava preparada para te ajudar a resolver. Que a gente possa olhar para a história dessa mulher e entender que a melhor coisa, na maioria das vezes, é ficar de boca fechada, para evitar causar mais danos. Diante das situações difíceis da vida, a primeira pessoa com quem a gente tem que falar é com Deus e pedir a Ele direção para nos mostrar as pessoas com quem a gente pode conversar sobre cada tipo de assunto. Eu espero que esse vídeo, esse devocional, tenha te ajudado. Espero que você consiga discernir melhor as pessoas com quem você pode falar as coisas e as pessoas com quem não dá para você falar. E se você gostou desse vídeo, curte para eu saber que você gostou. Se não é inscrito, se inscreve nesse canal, porque Deus vai fazer coisas muito grandes aqui e eu espero que você possa compartilhar isso com a gente. As redes sociais estão aqui do lado para você. Nossos vídeos são todas as quartas e sábados às 8 horas da noite. Então é isso. Eu espero você na quarta-feira, às 8 da noite, para o nosso vídeo sobre o que eu entendi da pregação de domingo. Um beijo, tchau!